Voltamos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo mais uma vez. Deus abençoe as nossas vidas, amados. Vamos para a ministração aqui da Palavra de Deus, que eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo João, primeira carta do apóstolo João, no capítulo 5, versículos 4 e 5. Você que tem uma Bíblia aí, você pode ler, você pode acompanhar conosco. Inclusive depois você pode conferir esse texto aqui. Diz assim: pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo. E obtemos essa vitória pela fé, por meio da fé. Quem vence a batalha contra o mundo? Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Obtemos essa vitória por meio da fé. Amados, ouça muito bem o que eu vou falar aqui para você. Se você quiser, depois pode até compartilhar essa mensagem com pessoas de outros ministérios. Eu não vou fazer críticas a ninguém especificamente, mas eu preciso falar isso aqui em nome de Jesus. Ouça isso. Nesse tempo que nós estamos presenciando, nós estamos vendo muitas pessoas que estão amedrontadas, que estão desesperançosas, que vivem sob incertezas, pessoas que têm esfriado na fé, no ânimo, pessoas que têm desanimado com as suas estruturas espirituais. Por que tudo isso? Porque, amados, não se enganem, nós estamos também vivendo uma batalha espiritual. Estamos também vivendo uma batalha espiritual. E por conta disso, muitas pessoas, elas estão se afastando da fé, da esperança, estão desanimando, tá? E eu não estou falando em específico da Igreja Nova Aliança, mas de uma maneira geral. Porque essa guerra espiritual que levam as pessoas a estarem com medo, a estarem desesperançosas, tem sido uma tônica em muitos lugares. Agora, veja bem, nós estamos há 90 dias, pelo menos no nosso ministério aqui, 90 dias sem cultos presenciais. Outros ministérios estão com cultos presenciais, mas muitas pessoas não estão indo aos cultos. Nas grandes cidades também estavam sem os cultos presenciais. Tá? Muita gente estava acompanhando os cultos online, inclusive você que está aqui me acompanhando. Mas outras pessoas foram desistindo de acompanhar, foram não mais se interessando de acompanhar os cultos online. Isso, queridos, é bem interessante de se entender. Qual é o local mais proeminente para que as pessoas encontrem palavras de fé, palavras de esperança, palavras de encorajamento, orações em que vão impor as mãos sobre as pessoas? Amados, quantas vezes pessoas das mais diversas vêm aos templos ou vinham no tempo dos cultos presenciais e voltarão também após nós retornarmos. Pessoas que vêm desanimadas, pessoas que vêm frias, pessoas que vêm desencorajadas, pessoas que vêm inclusive com vontade de tirar suas próprias vidas. E elas, quando chegam no momento do culto, no momento das ministrações, seja na hora do louvor, seja na hora de uma oração fervorosa, seja na hora da ministração da palavra, e os seus corações revigoram,
com um ânimo novo, com uma fé nova, com uma esperança. E essas pessoas começam a retornar um ânimo de viver, de batalhar, de lutar, de dizer, eu vou vencer na minha vida. Queridos, a igreja, os templos religiosos são os lugares onde mais se acontece isso. Porque todo culto, toda dinâmica, ela é voltada para entrar na alma dessa pessoa, no espírito dessa pessoa e a revigorar. O poder de Deus, a ação de Deus, o mover do Espírito Santo está ali presente para trazer um refrigério, para trazer um renovo e um encorajamento novo sobre a vida dessas pessoas. Por isso que muitas pessoas, elas estavam tristes, desanimadas, estavam, como eu falei, às vezes com vontade de dar cabo das suas próprias vidas, mas elas são ali tocadas pelo poder de Deus e elas voltam com um novo ânimo, com uma nova estrutura emocional e espiritual. Amados, então, nada mais peculiar do que fechar esses templos. E até quando? De forma ad eternum? Não. Mas até quando? Como? E o que seria? Qual é as motivações para tudo isso? Então, veja bem, o nosso entendimento, nós passamos ali 90 dias sem os cultos presenciais, tá? De evitar as aglomerações e aquilo tudo, e nós obedecermos às leis nas cidades onde estava com o decreto que não podia haver os cultos presenciais. Agora, veja bem, mesmo em lugares onde voltaram a ter a autorização para retornar aos cultos presenciais, como é o caso da nossa cidade, muitas pessoas ficaram em casa. Agora, ficaram em casa por causa de quê? Será que foi simplesmente para evitar as aglomerações? Será que foi só por causa disso? Porque, veja bem, salvo raríssimas exceções, irmãos, e eu sou uma pessoa que ando para todo lugar, entendeu? Até por conta da minha outra atividade profissional, tá? A gente vai percebendo que, salvo raríssimas exceções, as pessoas estavam indo para os supermercados, onde há uma grande aglomeração de pessoas. As pessoas estavam indo para as filas de bancos e casas lotéricas, onde há enormes aglomerações de pessoas. Elas estavam indo para os diversos lugares, se reunindo em lugares para reuniões ali de particulares, até sem uso de máscaras. Então essas coisas estavam acontecendo, ônibus lotados, pessoas estavam pegando ônibus, pessoas estavam e vão nos diversos lugares, irmãos. Salvo raríssimas exceções, aqui na nossa região, por exemplo, pessoas ficaram ali mantendo o isolamento social. Agora, é interessante uma coisa. Lá no supermercado não havia medo de ser contaminado com o vírus. Nas filas também não. Nas reuniões, sem máscaras inclusive, também não. E outros lugares. Agora, na igreja, no templo religioso, a pessoa ela entra e faz a asepsia, ou seja, ela limpa as mãos com álcool em gel. Todos os assentos estão higienizados. O local todo está higienizado. Distanciamento social. As pessoas não se tocam. Elas têm uma palavra, elas são ministradas com essa palavra, elas cumprimentam de longe as pessoas e voltam para as suas casas. Eu pergunto, qual é o lugar que tem a possibilidade maior da pessoa ser contaminada por esse vírus, se fosse o caso?
Seria no ônibus, que a pessoa senta lá e não tem asepsia nenhuma, e todo mundo fica se tocando. No supermercado, que há uma aglomeração enorme de pessoas. Seria mais do que na igreja, no templo. Amados, existe uma guerra espiritual. Veja bem, eu não estou aqui querendo te confrontar, de dizer que você está errado, de evitar a aglomeração. Eu não estou falando isso, até porque, como eu falei, nós passamos 90 dias com o nosso templo fechado para entendermos e para mostrarmos também que nós temos um zelo, um interesse em relação à saúde das pessoas, saúde física, saúde emocional e saúde espiritual. Agora, nós temos que entender tudo o que está acontecendo. Como eu falei, salvo raríssimas exceções. Porque eu vejo, a gente está vendo. Nós vamos retornar aos cultos, irmãos, porque lá nos cultos, lá na igreja, essas pessoas, irmãos, precisam de uma palavra que venha ao encontro das suas necessidades emocionais. As pessoas precisam de palavras que venham encorajá-las novamente, palavras que venham restaurar, que venham ministrar um ânimo novo. Pessoas estão se esfriando espiritualmente. Queridos, se você não entendeu ainda que estamos numa guerra espiritual, numa batalha espiritual, preste atenção nisso que eu estou falando para você. Algumas pessoas, o diabo é saliente, irmãos. Ele é mentiroso, debochado. E algumas pessoas acabam acreditando na mentira do diabo. Ele chega e diz assim, escute só, eu já ouvi várias vezes. Ele fala assim, os líderes religiosos, os pastores, seja quem for, eles estão mais preocupados com a arrecadação financeira da igreja. Tem até uma frase de Lenin, diz assim, acuse-os daquilo que você faz. Pessoas sem escrúpulos morais, pessoas que realmente só têm interesse em se locupletar, em enriquecer ilicitamente, elas falam isso de líderes religiosos que têm caráter, que têm idoneidade, que têm vida moral para apresentar. Agora, falam isso e aí muitas vezes alguns crentes acabam acreditando nessas histórias. Acreditam porque não entendem a guerra espiritual da qual nós estamos inseridos. Amados, em nome de Jesus, o texto bíblico diz assim, olha, pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo e obtemos essa vitória pela fé. Essa vitória de nós vencermos, de nós passarmos por todas as tentações, provações, lutas que nós enfrentamos, irmãos, é pela fé, e um lugar mais específico de você ser encorajado, de você ser levantado no seu ânimo de ter uma fé viva, uma fé eficaz, uma fé verdadeira, são nos momentos dos nossos cultos. Nada substitui isso, irmãos. Eu sei que é bom, que é gostoso, às vezes, nós estarmos no culto online. Eu sei que é bom, muitas vezes, nós estarmos numa conversa com um amigo, ele chega e dá uma palavra para nós, mas aquele momento que nós estamos juntos, ele é mais marcante, ele é mais especial. Há um mover, há uma ação de Deus ali. E, amados, muitas pessoas, elas são reanimadas, renovadas, reestimuladas, reencorajadas, quando elas são ministradas pela palavra de Deus. Não importa, às vezes pode ser, não é o pastor Jean, não sou eu, é a palavra de Deus. É a ministração, é o agir de Deus, é o sobrenatural de Deus naquele ambiente. Queridos, por isso, irmãos, nós entendemos que já chegou o tempo. Nós vamos vencer todo medo. Nós vamos vencer toda situação embaraçosa. E eu te desafio
a você estar juntamente conosco, adorando ao Senhor. Eu te desafio e te convoco a nós vencermos esse medo pela palavra do Senhor, irmãos. Nós realizamos vários cultos online. E os primeiros cultos, irmão, muitas pessoas estavam acompanhando. Só que chega um momento que tanto tempo sem estarmos juntos, sem estarmos presencialmente juntos, algumas pessoas vão desanimando, algumas pessoas vão se esfriando. Eu estava falando esses dias para o grupo de pessoas que estavam aqui, que eu tive a oportunidade de ministrar, eu disse, olha, isso é até compreensível, porque é muito tempo. Eu nunca tinha passado tanto tempo sem ir a um culto dominical. Mesmo quando eu estava fazendo um curso em outra cidade, eu sempre ia, eu sempre estava ali porque eu sabia que eu tinha uma necessidade espiritual de ouvir a palavra de Deus, de ser ministrado. Pastor, mas você pode ler em casa? Amém, eu posso ler em casa. Pastor, mas você pode acompanhar o culto online? Amém, eu sei que eu posso também. Mas se eu puder e se tiver como, nós preferimos estar juntos, estarmos num local onde há um grande mover, um grande ambiente espiritual para a ministração do agir de Deus sobre as nossas vidas. É isso que nós vamos fazer, irmãos. Nós estamos retornando. Igrejas no Brasil inteiro estão retornando. E nós retornaremos também no próximo domingo. Nós vamos estar com a igreja em nome de Jesus. Vai ser a igreja cheia. Culto recomeço. Vamos recomeçar. Tá? Se tiver alguém desanimado, frio, que está desestimulado, desencorajado, irmãos, em nome de Jesus, você vai nesse culto que nós vamos fazer uma ministração e nós vamos orar, e quem vai agir, quem vai mover é o Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Eu creio que nós passaremos por um tempo de um reavivamento, de um renovo, de um mover muito maior do que nós havíamos antes dessa pandemia. Deus, em nome de Jesus, Ele quem fará isso. Eu creio. E Deus vai continuar, e Deus vai agir sobre as nossas vidas. Nós vamos vencer, irmãos. Nós vamos vencer a frieza, o desânimo, o medo. Nós já vencemos pela palavra da fé. Nós já vencemos tudo isso. Já vencemos a desesperança, a incerteza. Nós vencemos tudo isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração aí nesta hora. Em especial, se tiver alguém que está um pouco desanimado, coloque a mão no seu coração agora, em nome de Jesus. Faça dessa forma. Eu vou orar por você, em nome de Jesus. Querido e eterno Deus, eu ministro, Senhor Deus, uma palavra de vitória, uma palavra de fé sobre a vida dessa pessoa que está nos assistindo, Pai. Meu Deus, que o Senhor venha ao encontro, Senhor Deus, do seu ânimo, que o Senhor restaure, Senhor Deus, o seu vigor espiritual, retire todo o medo e possamos vencer pela fé da palavra do Senhor, Pai, que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, nós retornaremos, Senhor Deus, aos cultos presenciais e sairemos e teremos um grande mover do Teu Espírito, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém, amém. Glória a Deus.